Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você uma lição preciosa da Palavra de Deus, baseada nas lições bíblicas da CPAD, a nossa publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. E como você já sabe, neste trimestre, até o final do ano, estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. Vamos aprender lições preciosas com este grande homem, esse grande bandeirante do cristianismo, essa figura muito conhecida de todos nós, mas que certamente vai nos trazer muitas lições durante os nossos encontros aqui no canal 7.1 da TV Cairóis, tá bom? Convido você a ficar ligado conosco, porque nossos comentaristas já estão aqui e vão trazer lições preciosas para você e para mim. A lição de hoje é a lição de número 2, vai falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Eu convido você a acompanhar conosco aí na sua tela o texto áureo de hoje, que está em Atos capítulo 9, versículo 1. Você pode acompanhar esse texto sagrado que nos diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática também nos diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. E a nossa leitura bíblica em classe, você pode acompanhar aí, está no livro de Atos, capítulo 8, capítulo 22 e também alguns versículos do capítulo 26, você pode acompanhar conosco. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também um sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Amém. Até aqui temos lido esse texto tão curioso, digamos assim, tão instigante. É sobre essa pessoa enquanto perseguidor que nós queremos nos deter no nosso programa de hoje. Queremos convidar você a aprender um pouco mais conosco sobre a vida deste grande homem de Deus, mas que antes de ser um grande homem de Deus, foi, antes de tudo, um perseguidor. Mas Deus é rico em sua bondade, sua misericórdia, e Ele transforma vidas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu convido você a fazer uma breve oração conosco. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nesse programa, que é uma bênção para todos nós. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos mergulhar no Teu conhecimento,
Nós queremos mergulhar na profundidade da Tua palavra. E os Teus instrumentos estão aqui, pastor Elias Gomes, evangelista Wallace França. Nós pedimos ao Senhor que os use de maneira especial e que abençoe cada telespectador, cada um dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham na TV Kairos ou pelo YouTube, que a sua vida seja abençoada em o nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero começar aqui com o nosso querido pastor Elias Gomes. Pastor Elias, um tema muito interessante, falar sobre Saulo, não sobre Paulo ainda, né? Mas falar sobre Saulo e na condição de Saulo perseguidor, de um Saulo inimigo da cruz de Cristo. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse aspecto de Saulo, né? De Tarso, um perseguidor implacável. Fique à vontade, muito bem-vindo, pastor Elias. Muito bem, pastor Marco, Pai do Senhor, ao evangelista Wallace. Satisfação nossa em estar aqui mais uma vez e queremos desde já agradecer a companhia de todos que estão aí conosco do outro lado da tela. Pois bem, pastor Marco, nós estamos na segunda lição de uma série de lições que serão estudadas e serão alvo das nossas reflexões sobre a vida e sobre o ministério do apóstolo Paulo. Nós já vimos a lição passada, que foi um pano de fundo, e antes de propriamente falar desse perseguidor implacável, esse perseguidor tirano, esse perseguidor cruel, muito bem articulado e organizado naquilo que fazia, eu acho que vale a gente ressaltar que, desde o princípio, essas perseguições, inclusive aquelas que foram capitaneadas pelo apóstolo Paulo, o então Saulo, elas já foram previstas pelo Senhor Jesus desde antes, né? Quando o Senhor estava próximo a Betânia, antes de subir ao céu, depois da sua ressurreição, ele diz para o povo dele, para os discípulos em especial, irem para Jerusalém e permanecerem lá até que do alto fossem revestidos de poder. E revestidos de poder com um propósito. Qual o propósito? De levar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, cujo aspecto principal, objeto principal era a morte e a ressurreição do próprio Cristo. Então, a partir daí, esse anúncio, essa pregação, a partir dela iriam surgir milagres, iriam surgir prodígios, e isso muito iria incomodar os judeus, né? Iria incomodar não só os judeus, mas todo o Império Romano, digamos assim. Então, a partir daí surgem as perseguições, e o Senhor já deixa muito claro aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo de número 5, que o povo de Deus, a sua igreja, passaria por perseguições. Mas antes disso, nós vemos ainda uma outra fala do Senhor, que não dá para entender perseguição nas linhas, mas nas entrelinhas, quando no próprio texto de Mateus capítulo 16, quando ele evidencia a fundação da igreja, ele disse: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí, a partir de agora, a gente subentende que as portas do inferno se levantariam contra a igreja do Senhor. E ele diz assim: todavia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E nós estamos falando aqui de perseguição. Já vamos entrar mais propriamente na perseguição que é efetuada ou capitaneada pelo apóstolo Paulo, porque era toda uma equipe. Todavia, a gente percebe que a igreja do Senhor, ela já foi, digamos que, predestinada a passar por esse viés da perseguição, porque era um resultado da pregação, da anunciação, da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, esses milagres, esses prodígios realizados pelos apóstolos, pelos servos e servas de Deus a partir do Pentecoste, a gente vê que surgem inúmeras perseguições, e desde antes, claro, a gente vê isso com os reis piedosos lá atrás também, sofreram perseguições, profetas de Deus que falaram a verdade, sofreram perseguições e muitas das vezes até a morte. Então, a perseguição, ela está presente, ela é intrínseca, digamos, à conduta da igreja. E o Senhor mesmo nos fala isso quando a gente vê em Atos, capítulo de número 4, capítulo 5, capítulo 3, a gente vê que Pedro e João estavam indo ao templo orar. E aí um coxo que estava
coxo de nascença, mais de 40 anos, naquela situação, ele é curado. E aquilo ali rende um julgamento lá no Sinédrio judaico, composto de 71 homens ali, anciãos, experientes, saduceus e fariseus, muito próximo da lei. E imagine inúmeros julgamentos, inúmeras perseguições agora que os servos e as servas de Deus irão passar. E é nesse contexto que surge um homem chamado Saulo. E nós estávamos conversando antes, esses 2 dias, eu e o evangelista Wallace, os inúmeros adjetivos negativos que se podem ou podem ser atribuídos a esse homem, né? Ele era tirano, ele era cruel, ele era um insolente, ele era perverso, ele era carrasco, ele era, enfim, ele era tudo assim de ruim que pode se imaginar. Ou seja, a gente percebe que antes da sua conversão, ele fazia, claro, tudo aquilo que depois ele sofreria, né? Nós vamos ver ainda em outros pontos, em outros momentos na frente. O certo é que Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja, um perseguidor dos discípulos, um perseguidor de Cristo e um perseguidor até de tantas outras pessoas que professavam o nome do Senhor, porque assim o povo de Damasco declara. E nós, só para finalizar essa parte, pastor Marco, introdutoriamente falando, a gente vê que o próprio apóstolo, ele se via como perseguidor. Ele se reconhecia como um ferrenho perseguidor. Isso está lá em Gálatas, capítulo 1, está em 1 Timóteo, capítulo 1 também. Ele se intitula como perseguidor. O próprio Cristo Jesus também o chama, o designa como perseguidor. Porque lá em Atos capítulo 9, versículo 4, quando ele está indo a Damasco, o Senhor se apresenta para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele é visto como perseguidor também por parte da igreja. E nós vimos que o povo de Damasco também o considerou como perseguidor. E não só perseguidor, mas um exterminador. Essa é a expressão utilizada pelo povo, porque depois da sua conversão, quando o povo vê pregando, diz: não é esse aquele que exterminava os discípulos e todos quanto professavam o nome do Senhor? Então, o Senhor o via como perseguidor, ele mesmo se via como perseguidor, o povo de Damasco o via como perseguidor e também os discípulos em Jerusalém o viam como perseguidor, porque a gente vê que depois da sua conversão, ele foge de Damasco e ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele quer se inserir entre os discípulos e os discípulos não dão, digamos que, bola para ele, não dão espaço para ele e o consideram como um perseguidor ferrenho da igreja. Amém, pastor Elias. Evangelista Wallace, bom, pelo que o pastor Elias nos falou, deu para entender que o contexto da perseguição é bem macro, né? E que Saulo, então, ele está inserido nesse contexto de perseguição que o Senhor Jesus, ele vaticinou, ele falou antecipadamente aos seus discípulos, aos seus apóstolos, de que eles seriam perseguidos, né? Eu queria que o senhor nos falasse mais ainda sobre esse homem que respirava ameaças de morte, né, contra os discípulos de Jesus. Fique à vontade. Perfeito, pastor Marcos. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. É uma honra novamente estarmos aqui reunidos. Bem, o pastor Elias Gomes ele fez um retrospecto muito importante e ele adjetivou aqui em algumas palavras o Saulo, não o Paulo, mas o Saulo, aquele que ainda não havia se encontrado com Jesus. E de algumas palavras, pastor Elias, que nós poderíamos definir desse Saulo, era em relação à tirania, o extremismo, um assassino e um homicida. A prova disso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 3, diz que Saulo, porém, queria destruir a igreja. Ele não queria só promover uma pequena perseguição a um determinado número de cristãos. Ele queria pôr fim à igreja do Senhor Jesus, que àquela altura da situação era chamada como o caminho. A expressão dos cristãos, propriamente do cristianismo, que ainda não era utilizada. Então ele perseguia o caminho e esse é o verbete que ele se utiliza para se referir aos seguidores de Jesus Cristo. Mas bem, o pastor Elias também falou agora há pouco sobre, ao que parece, nós estamos tratando de uma predição ou de uma predestinação às perseguições da igreja.
Não no sentido, né, pastor Elias, de você estar automaticamente já com o seu futuro preparado para certos tipos de situações. Mas, e nós estamos analisando aqui do ponto de vista que o Senhor Jesus já tinha avisado que a igreja seria perseguida. Então, em se tratando de paralelismo profético, que é o que nós estamos tratando aqui agora nessa bancada, nós temos o Salmo número 80, capítulo 13, que o verbo assolar é o mesmo verbo utilizado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 3, que significa o quê? O que trata o Salmo 80? Se trata daquele javali selvagem que destruía a vinha do Senhor. Olha a profecia aí do Salmo 80. E também, alguns escritores definem também esse paralelismo em se tratando das bênçãos proféticas, né, estabelecidas por Jacó, quando ele fala da tribo de Benjamim, que é a tribo a quem Saulo pertence, né? Diz assim em Gênesis capítulo 49, verso 27. Diz assim: Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá presa, e à tarde repartirá o despojo. Gênesis 49, 27. Estamos tratando aqui das perseguições que a igreja sofreria, e aqui nós vemos se cumprir as palavras do Evangelho do Senhor Jesus de forma bem prática, de forma bem esclarecida. Bem, mas esse é o ponto primeiro das nossas colocações de hoje. Mas é interessante nós percebermos aqui, pastor Elias e pastor Marcos, que essa perseguição, ela tinha um objetivo básico, né? Que era dizimar a igreja, como nós tratamos aqui do ponto de vista inicial. Mas Paulo também, ele defendia isso porque da cultura, da forma religiosa, dos ensinamentos que recebera, da forma extremamente extremista, e não é pleonasmo nós dizermos isso, pastor Marcos, um extremista criado aos pés da própria lei. E nós discutíamos aqui, inclusive, se naquela época Paulo ele se debruçava aos estudos dos escritos dos profetas, mas, ao que tudo indica, ele estava mais aprisionado à lei do que tratar da profecia do Messias vindouro que adviria, que nós conhecemos do Novo Testamento. Amém, evangelista Wallace. Muito interessante a gente conhecer esse aspecto do apóstolo Paulo, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo talvez não conhecem um pouco dessa história de Paulo enquanto perseguidor, ou seja, ainda Saulo, né? E a gente percebe, pelo que o senhor falou aqui, quando no capítulo 9 de Atos, a Bíblia diz que Saulo ele respirava ameaças e morte, né, contra os discípulos. Ele era como uma fera selvagem, como o senhor disse aí, né, um javali. Javali selvagem. E gostei muito desse link que o senhor fez aí com a bênção de Jacó sobre Benjamim. Ele veio exatamente da tribo de Benjamim. Ele veio da tribo de Benjamim, que também foi a mesma tribo de Saul, de onde veio Saul. E há um link do nome Saulo com o nome Saul. A raiz da palavra é a mesma. Bom, mas a gente percebe aqui, rapidamente para a gente fechar esse bloco, que Saulo ele perseguia, pastor Elias, os cristãos, mas ele tinha alguns motivos, né, para que ele perseguisse esses cristãos. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, nesses 2 minutinhos que nos restam do primeiro bloco, sobre quais eram esses motivos, porque ele era um homem letrado, um homem culto, um homem conhecedor da lei. Ele fazia isso numa consciência de que estava fazendo a coisa correta, né? Com certeza, pastor. Ele fazia dado ao fanatismo, né? Fanatismo, digamos que religioso, aquele zelo, mas um zelo destruidor, um zelo destrutivo. Era como fosse uma opinião cega, digamos assim, um capricho mesmo, desacompanhado da essência da lei. Ou seja, ele estava no que diz respeito ao zelo pela tradição, ao zelo pelos costumes aprendidos pelos pais dele, que eram fariseus, e também aos pés de Gamaliel, ele estava em excesso. Por isso que ele usa a expressão, ele usa essa expressão, extremamente zeloso. E esse extremismo, ele é perigoso, esse fanatismo, né? E nós vemos que o motivo principal, né, pastor Marcos, evangelista Wallace, dentre tantos, estava porque a figura principal ali era Jesus, o Messias, o prometido. E não poderia ser o Messias um nazareno,
porque a reputação de Nazaré e da Galileia como um todo não era das melhores. Tanto que lá em João capítulo 1, quando Jesus é encontrado na condição de Messias por André, que leva a Pedro, a Simão depois, e depois Filipe tem conhecimento e vai apresentar para Natanael, e Natanael, quando vê e ouve Filipe falando sobre Jesus, que estava vindo de Nazaré, disse, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós vimos isso também lá em Mateus, ou em João, capítulo 7, digamos, versículo 52, que os próprios que estavam discutindo ali com Nicodemos, ou com fariseus, eles estavam dizendo que não tinha menor condição de vir alguém na condição de profeta da Galileia. E Jesus estava ali na condição de nazareno, ele era conhecido como nazareno. E ele foi morto na condição de maldito, ele foi morto na condição de alguém que cometeu crimes. E eles crimes não conseguiu terríveis. Compreender isso, né, pastor Elias? Não conseguiu enxergar isso na mente do apóstolo Paulo, na condição de um fariseu zeloso, observando que está em Deuteronômio 21 e 23, exatamente, que era maldito aquele que fosse suspenso, pendurado aquele que fosse pendurado na cruz. Esse aí jamais poderia ser o Messias, o Redentor, aquele que seria o protagonista do plano de redenção para o povo de Deus. Então, ele não concebia de maneira alguma. É claro que depois da sua conversão, ele vai entender isso. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele enxerga claramente que ele se fez maldito, na verdade, por nós. Ele agora, com a mente mudada, moldada, transformada pelo poder de Deus, vai compreender isso. Mas então, até então, ele procedia, como nos diz em 1 Timóteo 1 e 13, ele procedia ignorantemente. Muito bem. Bom, meus amados, vocês compreenderam um pouco aí sobre esse lado perseguidor de Saulo, um pouquinho aí sobre essa questão da perseguição à igreja, e nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o segundo bloco, continuando falando sobre perseguição contra a igreja de Cristo, e isso focando na figura de Saulo de Tarso. Fique conosco. Maravilha, estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, falando sobre o apóstolo Paulo, mais precisamente sobre Saulo, o perseguidor, sobre aquela perseguição no início da igreja, logo após ali o dia de Pentecostes, os milagres começaram a acontecer e também as perseguições vieram. E essa figura chamada Saulo, que era um fariseu da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, como ele diz, foi um homem que demorou um pouco a compreender o plano de Deus. E a gente já aprendeu aqui no primeiro bloco que ele tinha um zelo extremado, causava terror e perseguia os discípulos do Senhor, perseguia os crentes, os cristãos daquela época. Agora, evangelista Wallach, é interessante que Saulo ele não percebia que ele estava perseguindo também o dono da igreja, não é? Que é Jesus. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre, ainda sobre ele enquanto perseguidor dos seguidores de Jesus, e tecendo já um pouco sobre aquele momento em que Estevão discursa lá no Sinédrio e que é morto fora, e Saulo estava exatamente lá consentindo. Perfeito, pastor Marcos. Pastor Marcos, nós estamos tratando aqui de fatos, inclusive ideológicos. Saulo, naquela época, ele tinha alvos bem definidos. O primeiro nós tratamos no bloco anterior. O primeiro alvo de Saulo era a igreja. Era destituir totalmente, dizimar a igreja do Senhor Jesus. E o segundo alvo eram os próprios discípulos, aqueles que arregimentavam pessoas, aqueles que pregavam a palavra de Deus ali junto ao templo, aqueles que exerciam aquele ministério de cura e, portanto, era visível, né? Então, Saulo, aquele fariseu extremamente zeloso, a quem o pastor Helenay Cabral define como fanático religioso, ele passa a perseguir tanto a igreja do Senhor quanto aos discípulos. Bem, da verdade é que nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 3, Atos 9, verso 1 e Atos 9,
no verso 2, se tratando da perseguição àqueles que seguiam o caminho, aqueles que seguiam o caminho da verdade e da vida, que era Jesus. Mas aqui, durante essa perseguição, Saulo se encontra com Estevão, um poderoso na palavra, um homem eloquente. Aqui suas palavras convenciam, né? Claro, com a unção espiritual, porque ele era cheio do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que ele era cheio. E ele se encontra com Saulo e seus aliados. Nesse esse episódio dos mais fatídicos, mas também dos mais gloriosos da palavra de Deus do Novo Testamento, esse encontro é marcado por uma defesa, é marcado por um discurso de Estevão na oportunidade em que tem de se defender. E durante a sua defesa, cheio do Espírito Santo, Estevão, ele no final do seu discurso, ele começa a desferir palavras a Paulo e aos seus companheiros como homens incircuncisos. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 51, que diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Isso aqui, Estevão acabou de estabelecer sua própria sentença. E Saulo, naquele momento, pastor Marcos e pastor Elias, nós podemos inferir que Paulo, naquele momento, ele se sente derrotado pelo discurso do próprio Estevão. Porque Paulo também discursava acerca da lei e também era poderoso na palavra. Não tinha a unção do Espírito Santo como Estevão tinha, mas era extremamente influente, extremamente eloquente. E nós estamos tratando aqui desse fariseu zeloso que é derrotado por um discurso de um jovem que não tinha, como a Bíblia nos trata aqui, não tinha tanta tradição como a própria família de Paulo, como é evidenciado em Atos dos Apóstolos. E Paulo, naquele momento, ele é derrotado e contribui de forma omissiva, de forma coautora, ou no mínimo como partícipe do homicídio de Estevão, aquele homem poderoso nas Escrituras e poderoso na palavra. E a palavra de Deus diz por duas vezes, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 58, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 20, nas duas situações é descrito como Paulo sendo o guardador das capas daqueles que apedrejavam aquele homem de Deus, que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no verso 54, só para que os irmãos tenham a noção do que Estevão viu e do que Estevão proferiu antes de ser morto. Diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Logo após proferir essas palavras, ele é apedrejado, ele é assassinado, e Saulo, naquele momento, está recolhendo as capas como coautor, ou no mínimo partícipe desse crime, desse homicídio que ocorreu da forma como ocorreu e está escrito nas Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos. Que interessante, né? Como o discurso, como a pregação de Estevão pôde fazer brotar naqueles corações tanto ódio, tanta raiva, né? Eu me lembrei, pastor Elias, evangelista Wally, queridos irmãos que nos assistem, uma frase que eu li algum tempo atrás, no sentido de que a mensagem do evangelho, ou ela vai produzir nas pessoas arrependimento, ou ela vai produzir ódio nas pessoas. Quando ela produz arrependimento, quando as pessoas recebem a palavra, ela produz arrependimento. Quando as pessoas rejeitam a palavra, a mensagem do evangelho, geralmente ela produz esse tipo de repulsa, de ódio, de inveja, sentimentos ruins no coração. Foi exatamente isso que aconteceu ali com aqueles homens no Sinédrio e com Saulo também. E eu pude fazer aqui rapidamente um paralelo entre a pessoa de Estevão e a pessoa de Saulo. Estevão, cheio de poder e de fé. Saulo, cheio de ódio, cheio de raiva ainda. Estevão, cheio de sabedoria de Deus, como diz lá o versículo 10 do capítulo 6. E Saulo, cheio de extremo zelo. A gente vê aqui Estevão pregando a verdade da lei que apontava para Cristo, e vemos um Saulo cego espiritualmente, que apesar de conhecer a letra da lei, e não conhecia a essência da lei, não conhecia
a mensagem da lei que apontava para o sacrifício de Jesus, que apontava para um triunfo na cruz do Calvário por Jesus. Nós vemos aqui Estevão, cujas palavras e argumentos eram irresistíveis, diz aqui no capítulo 6, versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles não podiam, não tinham argumentos, porque Estevão foi provando à luz das Escrituras que, de fato, o Messias viria e que Jesus era o Messias e havia de morrer na cruz do Calvário. E a gente vê aqui Estevão como um mártir, uma testemunha, um homem disposto a morrer como de fato morreu pela causa de Cristo. E a gente vê, ao contrário, Saulo matando os cristãos, consentindo na morte. Então, realmente, a gente vê um antagonismo. Quando a pessoa não consegue compreender a mensagem de Cristo, ela anda na contramão de Cristo. Ela anda na contramão do Evangelho. Ela se torna um inimigo da cruz de Cristo. E quem sabe, evangelista, olha que alguém está nos assistindo hoje e não consegue compreender algumas coisas do Evangelho, fala mal das igrejas, critica excessivamente as pessoas, não consegue ver bondade nas pessoas, só consegue ver coisas ruins. Porque talvez essa pessoa precisa ter um encontro poderoso com Jesus. Assim como Saulo teve. E quando a pessoa tem um encontro poderoso com Jesus, sobrenatural, realmente as escamas caem dos nossos olhos e a gente consegue compreender a verdade que estava obscura. Por fim, nessa pequena comparação, eu vejo aqui o rosto de Saulo era um rosto de ódio, de ira. Respirava ameaças, diz a palavra, mas o rosto de Estevão era como um rosto de anjo, né? Que coisa linda. O rosto dele brilhava, havia paz naquele coração, né? Embora à beira da morte, ele pede a Deus que não impute aquele pecado a eles, que o Senhor os perdoe. É uma pessoa que estava numa íntima comunhão, e quando a pessoa está numa íntima comunhão com o Senhor, de fato, a vida dela, ela fala mais alto, ela brilha, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. Muito provavelmente, Paulo tinha esse contexto em mente quando ele escreve aos Coríntios sobre aquelas duas tristezas, né? Aqueles dois tipos de comportamentos quando a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, aquela tristeza, aquele constrangimento para mudança, Deus, né? Que é segundo Deus, e aquela tristeza que é para a morte, aquela tristeza que a pessoa se constrange, mas no que diz respeito a se contrariar, né? A tomar um comportamento contrário àquilo que se é pregado quando é pregado à luz das Escrituras. Então, nós vemos ali que tinha um diácono, era apenas um diácono. Do outro lado estava, digamos que, quase diria um rabino, alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas era um diácono cheio de fé, não só cheio do Espírito Santo, né? E a Bíblia diz em Atos capítulo 6 que eles não resistiam, eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava, né? E a Bíblia diz que ele era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais. Então, esses prodígios, esses grandes sinais efetuados em nome do Senhor Jesus, foi que rendeu o sinédrio para muitos deles, né? Lá em Atos, capítulo de número 4, a gente vê Pedro sendo interrogado com João em nome de quem eles estavam fazendo aqueles prodígios, pastor aqueles Elias, sinais. Me diga uma coisa, Saulo ele via então, assim como os membros do sinédrio, como uma grande ameaça, né? O crescimento da igreja, dos cristãos. Era uma multidão que acompanhava Jesus e logo depois essa multidão também passou a crescer acompanhando os apóstolos, né, evangelista Wally, que era uma ameaça para a religião judaica, o judaísmo daquela época que não aceitava a nova proposta de fé, né, que Jesus veio instaurar, né? Saulo era uma ameaça não só religiosa, mas era uma ameaça também política, né? Era uma ameaça em todos esses aspectos. A gente percebe que em todas as situações ele está organizado, tanto no que diz respeito à política, porque os próprios judeus estão com medo de perder o poder que foi lhe concedido pelo Império Romano. Isso é muito bem visto, pastor Marco, em João capítulo de número 11, e eu acho que é importante que nós tenhamos nesta oportunidade. João capítulo de número 11, os próprios judeus estão com medo de perder o espaço, perder o lugar
a partir do versículo 46 de João capítulo 11, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. É claro que isso aqui mais propriamente no contexto da vida de Jesus, mas tudo na época, digamos assim, no mesmo tempo e nos mesmos episódios que envolviam o apóstolo Paulo. Eles assim, que faremos? Eles entre si, que faremos? Versículo 47, a parte B. Porquanto este homem faz muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então, eles estavam com medo de perder a posição política, a posição religiosa, social. Então, os privilégios. Isso era uma ameaça, né? Então, eles estavam com esse medo e, por essa razão, se comportavam desta maneira. Pastor Elias, agora vamos contextualizar, vamos trazer para o nosso momento agora. O crescimento do cristianismo, o crescimento da igreja, ela também gera esse aspecto também de revolta, de perseguição, né? Com certeza. Eu diria que é assim, pastor. Eu diria que o crescimento é resultado da perseguição. A perseguição, todas as vezes que nós vemos que a igreja passou por uma perseguição ferrenha, foi uma razão pela qual ela cresceu. A gente percebe isso em Atos, capítulo de número 8, quando a igreja é perseguida, e alguns textos aqui, versículo, que nos fala que a igreja, o número crescia. A gente vê em Atos, capítulo de número 6, versículo 7, e crescia a palavra de Deus, crescia nesse entorno de perseguição, nessas ameaças religiosas, políticas, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, isso é resultado das perseguições, né? Pastor Elias, evangelista Wallace, é interessante também observar que existe uma perseguição que às vezes ela não é extremada como a desse período aqui de Saulo, mas é uma perseguição, ela é como que maquiada. Existe uma perseguição em torno de criação de leis que vem para sufocar a mensagem do evangelho, para sufocar o trabalho, o crescimento das igrejas e até propondo o fechamento, a perda de isenção, de impostos, de imunidade, etc. Tudo isso é porque a igreja ela é vista realmente como algo ruim para o mundo, né? Perfeito, pastor Marcos e pastor Elias. Nós tratamos agora há pouco sobre o crescimento da igreja e, portanto, por isso que ela é perseguida. Ela não é seguida, ela é perseguida. E nós vemos aqui que na situação de Paulo ou de Saulo, nós percebemos que chegou aos ouvidos de Paulo, com certeza, a conversão ou batismo de mais de 3.000 pessoas com o discurso de Pedro. E logo depois, em Atos capítulo 4, verso 4, vem falar no número de 5.000 pessoas. Aquela igreja ela crescia de forma vestigiosa, né? Mas hoje, pastor Marcos, em se tratando disso, nós perseguimos aí aproximadamente 2020 anos, né, da fundação da nossa igreja primitiva. E eu trato dessa perspectiva não da própria fundação formal da igreja, mas desde o nascimento do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos compreender melhor. E hoje, graças a Deus, no Brasil, nós não percebemos aquela perseguição tão desenfreada como são em alguns países, por exemplo, do continente africano, por exemplo, ou do continente asiático. Mas o certo é que, em se tratando de lei que o pastor Marcos falou agora há pouco, a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela defende, ela garante a nossa liberdade de culto religioso e algumas prerrogativas dadas à Igreja do Senhor para que nós possamos cultuar. Claro que isso, paulatinamente, de forma política, a Igreja vem enfrentando essa problemática de pautas legislativas, tentando burlar o sistema ou tentando prejudicar a Igreja do Senhor. Mas certo é que nós ainda possuímos o artigo 5º que nos defende, mas acima do artigo 5º nós temos os joelhos e as orações dos crentes que se dobram aos pés de Jesus para pedir proteção à sua igreja aqui na terra. Maravilha. Bom, nós estamos falando sobre perseguição no contexto de Saulo de Tarso, perseguição aos primeiros cristãos ali na igreja primitiva, mas vamos continuar falando um pouco mais sobre perseguição no contexto
da igreja atual. E eu quero pedir a você que não saia daí, não desligue, um breve intervalo e já retornamos com o terceiro e o último bloco desse programa, que é o programa Escola Bíblica. De volta com o terceiro bloco do programa Escola Bíblica, que está uma bênção. Estamos falando sobre perseguição da igreja. Não é um tema assim muito bom da gente falar, mas nós vamos provar aqui nesse bloco que a perseguição não é de todo ruim. A perseguição à igreja, no caso aqui encetada sobretudo por Saulo de Tarso, ela teve um efeito contrário. Em vez da igreja diminuir, como disse o pastor Elias, ela cresceu. Porque eu já vi alguém dizendo que a igreja é como massa de pão. Quanto mais você bate, mais ela cresce, né? E Jesus disse certa vez, vocês são como fermentos no meio da massa, né? Então, os discípulos de Jesus são, quando eles estão com esse ardor missionário, esse ardor de pregar a palavra, esse amor pelas almas, esse desejo de fazer a obra de Deus, eles são como um fermento. E esse fermento é um fermento do bem. É um fermento que vai contagiando as pessoas e que vai dando crescimento. É aquela pessoa que motiva um, que motiva outro, motiva o que está sofrendo, motiva o que está sendo perseguido, que levanta, que ora, que repreende o mal, que profetiza a bênção. Então essas pessoas são como um fermento bom que dá crescimento. Então quanto mais Saulo assolava entrando nas casas, arrastando as pessoas, como diz o texto sagrado, mais os discípulos se espalhavam pregando a palavra. Então, o evangelista Wallach, a gente percebe aqui nesse contexto de igreja perseguida, que sempre ocorreu, né? A gente percebe por aqui, por esse texto estudado, que desde aquela época a igreja vinha sendo perseguida, né? E no contexto geral, também existem países onde a igreja é muito, as portas são muito fechadas para a pregação do evangelho. Mesmo assim, eu ouvi outro dia uma mestra, uma estudiosa da palavra e das escrituras nos falando que estimula-se que lá na China seja o lugar onde tem mais crentes escondidos na China. Nós temos no Japão, nos países do Oriente, porque a gente nem imagina que existem muitas pessoas adorando a Deus nos porões, porque são perseguidos pelos governos, as leis são cruéis e não deixam as pessoas manifestar uma fé diferente daquela que o Estado apregou como correta, né? Eu queria que o senhor continuássemos falando um pouquinho sobre esse contexto de perseguição. Pastor Marcos, no ano de 2020, talvez a igreja tenha sofrido o maior golpe da sua história, em termos de fechamento por causa não de uma perseguição, mas por causa da pandemia. Mas alguns países, eles se aproveitaram dessas situações para pôr em prática aquilo que já tinham a tendência de fazer, que era de fechar as igrejas. E pelo mundo nós temos, como o senhor falou em alguns países, milhões de pessoas cultuando a Deus em porões de indústrias, em garagens residenciais, em imóveis extremamente escondidos para se desvencilharem das autoridades dos seus países. Mas de fato é que a Igreja do Senhor, como nós tratamos aqui em 2 blocos, ele sempre sofreu as perseguições. Mas tem uma palavra para você que nos assiste neste dia. O Senhor Jesus também, ele disse em Mateus capítulo 5, no verso 10, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e a justiça é Jesus, pois deles é o reino dos céus. Mas o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9, o apóstolo Paulo, agora Paulo, não Saulo, agora o pregador Paulo, ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É o que nós temos de aplicação prática para a perseguição da igreja. A certeza é que ela sempre haverá. Porque o Senhor Jesus, ele diz isso em Marcos capítulo 13, verso 9, em Mateus capítulo 10, verso 23, em Lucas capítulo 21, no verso 12, no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 19 ao verso 20. Em todas essas situações,
Jesus ele já anunciava que a igreja do Senhor, seria perseguida. Mas a palavra que nós temos para tratar nesse aspecto é que nós somos bem-aventurados, porque nosso é o reino dos céus. É verdade, evangelista Wallace. O senhor falando, eu lembrei do próprio apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, né? Então, quando a gente se devota à causa de Cristo, diz: olha, eu quero servir a Deus de verdade, eu digo não ao pecado, digo não à bebida, digo não às drogas, à prostituição, logo, logo, o inferno se levanta contra a gente. Mas a gente não deve temer o inferno, porque o inferno já foi derrotado. O Senhor disse: as portas do inferno, ou seja, o complô do inferno, as artimanhas do inferno, as estratagemas do inferno, não prevalecerão contra nós. Nós estamos debaixo da autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, debaixo dessa autoridade, nós podemos continuar firmes, porque a igreja nunca desapareceu, ela só cresceu. Ela só cresceu ao longo da história, mesmo sendo perseguida. Então, vai governo, vem governo, a igreja continua firme. Morrem uns, nascem outros. E Deus vai salvando, mas o plano dele vai se cumprindo. Mas nesse fechamento do programa aqui, eu me lembrei de uma mensagem do pastor Gesiel Gomes. Eu gosto muito é o nosso mestre, e a gente gosta muito de ouvi-lo. E ele falando sobre Saulo, certa vez, ele disse que a vida de Saulo ela pode ser resumida, ou de Paulo, ela pode ser resumida em 3 verbos, né? O primeiro verbo, perseguir. O segundo verbo, seguir. E o terceiro verbo, prosseguir. Hoje nós estamos falando um pouco sobre o Saulo que perseguia. Mas logo em seguida, e na próxima lição, nós vamos falar sobre o Saulo que passou a seguir. E quando pensaram que ele ia desistir, ele decidiu então prosseguir, né? Então é maravilhoso a gente aprender com esses homens e mulheres de Deus da palavra do Senhor. Outra lição que eu tiro aqui, pastor Elias, já passo para o senhor, é de que quem persegue a igreja de Cristo, persegue a Cristo, né? O senhor bem leu lá no capítulo 9, né, de Atos, foi isso? Em que o próprio Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, quando se atira pedra num cristão, se atira no dono do cristão. Quando se fala mal de um cristão, se fala mal, se atinge aquele a quem ele comprou com o seu sangue. Então a gente precisa ter muito, mas muito cuidado, porque Gamaliel já havia dito: olha, deixe esses homens de mão, porque se essa obra é de Deus, vocês vão se encontrar lutando contra Deus, né? E a gente sabe que lutar contra Deus é uma luta inglória. É uma luta que não tem glória, que não tem vitória, né? Pastor Elias. Com certeza, pastor Marco. O que a gente percebe é que, quando se fala de igreja, a gente tem 2 aspectos de vista, né, para a igreja. A gente tem a igreja enquanto organismo vivo, que é a igreja invisível, e a gente tem a igreja enquanto organização, a igreja instituição. Por mais que a igreja aqui seja contra a instituição, a igreja visível, todavia, há uma relação de dependência entre essas igrejas, que existem, muito embora ela seja invisível, mas existe. Até porque esta igreja visível é uma expressão, claro, visível da igreja invisível, da igreja enquanto organismo vivo. Então, quando alguém se levanta, quando esse sistema, ou qualquer que seja o sistema, se levanta contra a igreja, está se levantando contra o corpo de Cristo e está se levantando contra o cabeça, ou a cabeça de Cristo automaticamente. E Perfeito. Está se tratando do membro indissociável do corpo, que é a cabeça. Uma vez que alguém ataca o corpo em si, está automaticamente atacando a cabeça do corpo. Por isso que Cristo interceptou a trajetória de Saulo e disse: porque olha aí o que o Senhor mesmo falou, porque me persegue. Então, é como se o Senhor tivesse adotado para si e pegado o combate para ele. Agora ele disse: não, tu não vai combater contra os irmãos, contra os crentes lá em Damasco. Tu está perseguindo a mim. Então, o Senhor, ele compra, digamos que a briga, ele compra a guerra. Mas o que a gente percebe aí, a existência dessas perseguições contra a igreja, o próprio Paulo, que é um exemplo de
tudo aquilo que ele fazia antes, ou de tudo aquilo que ele causava na igreja, ele agora passa a sofrer as causas, né, após a conversão, tanto que isso já é previsto quando o próprio Senhor se apresenta a Ananias e fala no versículo 16, eu acho isso interessante, em Atos capítulo 9, diz assim, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, por causa do nome de Cristo, ele iria padecer. E nós estamos falando de Cristo, falando dessa perseguição sobre a vida do apóstolo Paulo após a sua conversão, é porque ele é um elemento que agora está na condição de representante de igreja. Ele é um membro muito, digamos assim, muito exemplar da igreja agora, né? Ele é um seguidor de Cristo e o seguidor, tanto que ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele vai falar em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz, quantas perseguições eu sofri em Listra, em Icônio, né? Quantas perseguições, mas ele diz que de todas o Senhor o livrou. Então, a perseguição, ela, por mais que ela se adapte, ou por mais que ela ganhe uma outra roupagem, de acordo com o tempo, de acordo com a época, na trajetória da igreja, mas ela sempre existiu, ela sempre existirá. E hoje nós temos inúmeras perseguições, e a perseguição ela pode não ser propriamente física, ela pode ser uma perseguição espiritual, perseguição espiritual, porque o que está por trás disso é todo um sistema maléfico, é um sistema diabólico que está altamente organizado do ponto de vista espiritual. Por isso que Paulo disse, né, antes do senhor já falar, ele diz assim que nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, existe uma perseguição contra as potestades, contra todo um sistema que está por aí organizado, e desse sistema tem agentes visíveis aqui na Terra que trabalham em função desse sistema que batalha contra a igreja, que quer cercear a igreja. Então... Pastor Elias, me responda uma coisa. Uma pergunta que pinga fogo. É melhor ser perseguido ou ser seguidor? Depende do contexto, né? Nesse contexto bíblico aqui. É melhor ser perseguido, né? É melhor ser perseguido. Porque nós estamos do lado do Senhor, e o Senhor mesmo deixa isso em João, já que o Senhor perguntou isso. Só ler um texto aqui para finalizar essa minha fala, pastor Marco. Em João capítulo 15, porque há pessoas que dizem assim, quanto mais eu oro, mais perseguições me aparecem. E às vezes querem se desestimular na fé, né? Sim, às vezes querem desistir, e aí cabe eu prosseguir. Isso. Né? O contrário daquilo que o povo esperava do apóstolo Paulo. Né? Capítulo 15, versículo de número 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Eu diria que para você ter um perseguidor, não é necessário você ir atrás de perseguidor ou de uma perseguição. Basta você tomar um posicionamento de aderir à palavra de Deus, automaticamente os perseguidores já serão estabelecidos na trajetória de vida. Jesus também disse que nós não somos desse mundo, né? Ele disse, vocês não são desse mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Né? Como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. É uma grande prova, na verdade. É uma das provas. Não vou dizer que é a prova cabal, porque tem gente que procura problema, né? E aí diz que é perseguição. Mas ele causou o problema diretamente. Mas existem pessoas que são perseguidas e por conta da sua fé, do seu posicionamento, olha, ele quer ser santinho, olha, ela quer... ou seja, elas não conseguem compreender que as pessoas são transformadas. Eu diria, pastor Marco, antes do evangelista Wallace, que já vai falar, é a própria natureza da igreja, porque ela é luz, e a luz incomoda as trevas, né? Está lá em João capítulo 1, versículo 5, que as trevas elas se incomodam com a luz. E o próprio Senhor, quando enviou os 70, a gente vê lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 3, ele diz assim, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Lobos vorazes, lobos devoradores. Então,
a própria natureza da igreja, ela é luz, ela é ovelha, ela é singela. Então, esse aspecto da igreja faz com que automaticamente os perseguidores existam, né? Pastor Marcos, só fazendo um comentário em relação ao pastor Elias, bem verdade, é porque Paulo ele passa de perseguidor a ser perseguido. Então, pelo exemplo que nós tiramos dele, nós podemos chegar a essa conclusão que realmente, de fato, no ambiente espiritual, no ambiente que nós servimos ao Jesus ressurreto, é que nós temos a certeza de que sermos perseguidos é melhor, né? E prova disso também é que não há o perseguidor que Jesus não queira também do seu lado. O exemplo disso é o apóstolo Paulo, quando está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 15, quando nós lemos, inclusive, o textuário da lição passada, quando Jesus diz, né, para Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Olha só, um vaso escolhido. Jesus escolheu um perseguidor, e aquele perseguidor, ele se tornou perseguido por causa das boas obras do Evangelho do Senhor Jesus. Maravilha. E eu quero, encerrando aqui com os colegas esse programa, ler um texto aqui que já foi mencionado bastante pelos colegas, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, você pode acompanhar aí na sua casa também, na sua Bíblia, que está aqui, ó, versículo 12, ele diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ele diz aqui, eu alcancei misericórdia. Ele está dizendo assim que ele foi abençoado com a misericórdia de Deus. E eu aprendi o conceito de misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. O que Saulo merecia? Ele merecia muito mais do que ele fez, né? Ele merecia condenação, mas o Senhor usou de misericórdia para com ele. E no dia que ele se encontrou com a misericórdia de Deus, ele também passou a ser um homem misericordioso. Aquele homem odioso, aquele homem opressor, aquele homem mau e perverso, ele foi até o dia em que ele não conhecia a misericórdia de Deus. E talvez alguém hoje está precisando, né, ser alcançado pela misericórdia do Senhor, porque a sua vida tem sido um fel, tem sido um tumulto, a sua vida tem sido um momento de ira. As pessoas que vivem assim com ódio no coração, elas adoecem mais, elas sofrem mais. Então é preciso se encontrar com a misericórdia do Senhor, com a graça. Graça é o favor imerecido. Misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. Então todos nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos de Cristo, disse o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Todos nós, mas o Senhor usou de misericórdia. E Ele quer usar de misericórdia com você também. Você que talvez está sofrendo, você que também está sendo perseguido, exultai, diz a palavra de Deus, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram aqueles que vieram antes de vós. Há uma bem-aventurança, não é, pastor Elias, na perseguição. E nós precisamos ver essa bem-aventurança. A felicidade, ela não depende das circunstâncias. A felicidade na vida do cristão, ela não é circunstancial. Ela é, sobretudo, espiritual. Ela é de dentro para fora. E essa paz que nos dá, essa segurança que nós recebemos pela fé na palavra de Deus, é que nos sustenta para nós prosseguirmos a nossa caminhada. O apóstolo Paulo ele foi até o fim, de perseguidor a perseguido, de perseguidor a seguidor, de perseguidor a um fazedor de discípulos, a um mestre. E por isso estamos hoje aqui falando sobre ele. Então, se ele fez assim com um perseguidor, com um terrorista, por assim dizer, o que ele não poderá fazer com você e comigo? Com todos nós. Não tem ninguém perdido bastante que Deus não possa recuperar. Não tem ninguém longe demais que Deus não possa ir ao encontro dele. Se você está assim, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos abençoar você hoje aqui, através do programa Escola Bíblica. Vamos terminar, pastores? Vamos agradecer ao Senhor, pastor Elias. Vamos agradecer a Deus porque, quem sabe,
todos nós, de alguma forma, um dia falamos contra a igreja, de alguma forma éramos perseguidores, e hoje, o que nós perseguimos hoje é a verdade, né? Estamos perseguindo a verdade, estamos ao encalço da verdade cada dia, buscando cada vez mais se aproximar de Cristo. E vamos orar juntos. E eu quero pedir para o senhor, evangelista Alex, nos despeça em oração. Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais esta programação da Aleluia. TV Cairós, Muito obrigado, desse programa Escola Bíblica. Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor Elias Gomes, do pastor Marcos Melo, de toda a produção desse programa que está aqui hoje no estúdio da TV Cairós. Nós te apresentamos os teus servos da Escola Bíblica, os coordenadores, professores. Te apresentamos também a liderança desta igreja, Sim, Pai. que tem lançado mão, Senhor, de todos os esforços nosso pastor. para que esta programação Abençoa ocorra, teu Senhor, servo, em sua nome família. do pastor Salles Batista, também sua família. Senhor, nós te Jesus. louvamos, agradecemos, Pai, Diocleciano. por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Agradecendo a companhia aqui hoje nos estúdios da nossa querida Ana Vitória, nos despedindo e desejando você um final de semana abençoado e até o próximo programa que está imperdível com a lição falando sobre a conversão de Saulo de Tarso. Deus te abençoe.